Quero ler para vocês, então, um pouquinho dessa história e desse encontro entre Gengibre, Ganga Zumba, que quase 20 anos depois se transforma, irá se transformar ainda em processo, né, numa tese de doutorado. É nesse espelho que me olho. Foi uma tarde chuvosa do mês de janeiro de 2020, ainda não havia pandemia. Nos reunimos eu, Efigênia de Castro da Gama Catarino, Rosângela Lisboa dos Santos, Márcia Messias de Castro e Mônica Messias de Castro, na sede do Grupo Afro Ganga Zumba, também conhecida por nós como Casa Ganga Zumba. Casa, porque ali todas nós fomos acolhidas. Ao chegar, após dirigir por aproximadamente 45 quilômetros, serpenteando os caminhos montanhosos do rio Piranga, me emocionei, saudosa dos encontros gengimbreiros acontecidos ali, aproximadamente 15 anos antes, quando eu cursava ainda a licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, amontoadas no carro particular da querida professora do curso de dança, Carla Ávila, com quem muito aprendi, ou de transporte público, ou mesmo em veículos institucionais, porque era um momento de grande incentivo à extensão e à pesquisa universitária, íamos de Viçosa a Ponte Nova, aos finais de semana, acompanhadas de nossas fartas sacolas, bolsas, caixas com cadernos, lápis, fitas, elementos cênicos, cama fotográfica, filmadora, bolo, suco, café, broa, chá, frutas, que se juntavam aos quitutes preparadas por elas para nos acolher em sua casa. Anos mais tarde, pude compreender que ali, e com elas, fundamos uma metodologia, nomeadas por nós e desenvolvida teoricamente por Aline Cervedeiro Vilaça, de metodologia do café com broa, pela qual aprendemos outras formas de diálogos entre a cultura popular, entre a cultura negra e a cultura universitária. E hoje tenho trabalhado com isso em minha tese, pensando as poéticas e as estéticas de resistência da cultura negra, protagonizada, sobretudo, por mulheres. Com elas, as mulheres do Ganga, nos tornamos educadoras, artistas, comunicadoras, geógrafos, tanta coisa, nos tornamos mais humanas, por meio de uma epistemologia e prática do afeto, que no repartir se multiplicou em rizomas, como o próprio gengibre. Conhecemos com o Ganga uma racionalidade que está além desse domínio mental cognitivo tão impregnado em nós, nas universidades e nas escolas brasileiras. Um saber que nasce do corpo e é vivido pelo corpo em sua integralidade. Como um espelho, aqueles encontros refletem em nós mesmos e nossas potências, assim como nos diz um dia Tia Efigênia. Como nos ensina a intelectual brasileira, também nascida pelas bandas de cá, Nilma Nelo Gomes, o movimento negro nos reeduca, e o Ganga Zumba, como parte da história do movimento negro de Minas Gerais, nos reeducou. Pelas mãos das mulheres do Ganga, fomos e somos reeducadas cotidianamente. Antes de adentrar a casa, observei o posto de saúde bem ao lado da casa Ganga Zumba. Olhei para trás e avistei a igreja, tutelada há décadas pelas mulheres do Ganga, que moram do outro lado da rua. Mais abaixo está o Centro de Referência de Assistência Social. Pensei, quanta luta envolvida para acessar esses direitos, e essa luta é sobretudo feminina. Envolvidas por aquela atmosfera de recordações emanadas de minha presença na casa enquanto pesquisadora, outra hora estudante de graduação em gengibreira, formada ali mesmo e por ela, narramos livremente toda a história das últimas três décadas do grupo Afro Ganga Zumba. A cada instante, um elemento novo me era apresentado por elas. Ouvia atentamente cada narrativa. Uma forte chuva tornou aquele encontro ainda mais potente, com a força das águas confluindo, e desaguamos em memórias, afetos, sonhos de dignidade e de justiça, que se tornam realidade a partir do protagonismo de mulheres com as suas comunidades e para além delas. E a ideia, então, é que essa pesquisa possa mobilizar todo um processo formativo que não se inicia com Ganga
mas que é potencializado pelo Ganga e que ganha vida novamente em 2016, quando a gente pensa em retomar essa história do protagonismo das mulheres nos quilombos. Porque a gente tem a ideia de um quilombo como um espaço guerreiro, de luta armada, de rebelião. Mas como nos ensina a historiadora Beatriz Nascimento, o que acontece no quilombo para além da guerra? Existe uma paz quilombola, e essa paz quilombola, no sentido daquilo que movimenta, daquilo que é o universo existencial e cultural do quilombo, que é exatamente o que nutre a luta quilombola, que nós estamos interessados em pesquisar. Porque a universidade, enquanto espaço também de transformação social, precisa ser reeducada pelo movimento negro, e neste caso pelo movimento quilombola. E aí, quando a gente vai avançando nessas histórias Brasil afora, a gente vai percebendo que existe um protagonismo feminino nos quilombos que não está ainda escrito nos livros, ou pelo menos não estava até alguns anos atrás, né? Então, existe todo um processo que a gente tem chamado de feminização dos quilombos, de entender os quilombos a partir da história das mulheres. E o Ganga nos mostra isso. O Ganga, quando Márcia começa a contar a história do grupo Afro-Ganga Zumba, ela vai em quem? Ela vai nas avós, ela vai na madrinha, e a gente vai, então, retrocedendo, e quem estão presentes são as ancestrais, as mulheres. Então, são essas práticas de reeducação feitas pelo grupo Afro-Ganga Zumba, que eu tenho com muita dificuldade por questões pessoais gravíssimas de saúde na família, e atravessado agora, né, pela pandemia da Covid-19, que impediu a realização de um campo de pesquisa previsto para esse ano, mas a gente tem, com muita luta, com muita resistência, que foi assim que Carla Ávila e Tia Efigênia, enquanto representantes, né, de processos formativos muito importantes, né, nas nossas vidas, nos ensinou. Então, com essa luta, eu tenho desenvolvido essa pesquisa, a previsão é que em 2022 a gente tenha os resultados publicados, mas o que eu já posso adiantar é o que a gente já sabe há anos, né, que as comunidades estão de pé, né, pelas mãos e pela voz das mulheres, principalmente das mulheres negras, e no caso em questão das mulheres negras e quilombolas do grupo Afro-Ganga Zumba, que ecoa o canto e desce aquelas ladeiras de Fátima há anos, né, grafando os corpos negros na paisagem tão eurocêntrica, antropocêntrica de Ponte Nova. Obrigada pelo convite, está muito gostoso essa prova.